O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Todo pecado atrai sobre si a morte. E todo pecado também traz consequências, tanto para quem pecou, como para quem, está também ao lado. Porque o pecado, ele é pessoal, mas também é comunitário. Ele é social também. Ele reflete na sociedade. Tanto que, para o pecado, existe o perdão, mas para as consequências dele, só a reparação. No sentido, quem roubou, devolve o que roubou. Essa é a reparação. Deus perdoa o pecado do roubo, mas a quantidade que foi roubada, o prejuízo causado pelo roubo, deve ser restituído. E assim outras coisas mais. E a fé cristã nos ajuda no nosso caminho de salvação. Então, reparar os pecados, reparar os erros, trazer de volta a pureza nesse sentido, é um empenho de cada um. Por isso que toda a confissão dos pecados tem como penitência, o padre pede uma salve rainha, outros pedem a meditação de um salmo, ou a oração de um santo terço, e conforme a gravidade dos pecados, essa reparação ela pode se tornar maior. Mas que nós saibamos que constantemente nós devemos reparar os nossos pecados. Imagina o alcance que eles têm na nossa vida, e daqueles que estão próximos de nós. E para reparar o pecado, a decisão mais acertada é não cair mais nele. É não voltar ao pecado. É como o cachorro que come o vômito, não voltar, o cachorro come seu próprio vômito, Quer dizer, não voltar àquela situação. Porque voltar significa, eu vou replicando e vou pesando cada vez mais as consequências do meu pecado em minha vida. Ok. Dito isto, olhemos para a primeira leitura, onde o casal Jezabel e Acabe é repreendido pelo profeta. E para vocês perceberem que não havia uma amizade e não havia uma proximidade ou uma aceitação da parte do rei para com o profeta, porque o rei chama o profeta de meu inimigo. Por que meu inimigo? Porque o profeta não concordava e não apoiava a atitude do rei. Então se tornou para o rei seu inimigo. E ele vem falar justamente a palavra de Deus para ele, sobre o que ele fez. Ele matou Nabô, agora ele vai sofrer as consequências do que ele causou. Tanto ele quanto a esposa dele
a maldição de Deus, vamos dizer assim, né? Não a maldição de Deus porque Deus seja mau, mas as consequências do pecado que eles cometeram vai recair sobre a sua família. A família de Acabe vai ser exterminada. Ah, padre, mas o Acabe se arrependeu, se vestiu de cinza, pediu perdão. Ok, Deus acolheu o ato penitencial dele, né? O reconhecimento dele, mas não retirou o castigo. A família de Acabe vai desaparecer por causa justamente dos seus pecados, porque ele não pecou sozinho. Porque quem apoia, quem concorda, né, quem não faz nada, também está pensando ou agindo igual. Mesmo que não concorde com aquilo, mas também não faz nada contra aquilo. Então sofre também. Gente, não pense que isto seja uma forma de maldosa da parte de Deus, porque Deus, não sendo bom, ele não faz o mal, mas ele reivindica a satisfação pelo mal que foi feito, a reparação. Como alguém faz mal para nós e a gente pede a reparação daquele mal que causou, seja de um roubo, seja de um estrago, seja de uma variação, a gente vai atrás de reparação daquilo. Assim também a nossa vida precisa de reparos. O pecado recebe o perdão, mas eu preciso reparar. Por isso que os santos faziam muita penitência, os cristãos fazem muita penitência, muita mortificação. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto de consequências dos nossos pecados recaem sobre nós. Então, por isso, a penitência, a purificação, a santificação, que é agradável a Deus, que não porque Deus se agrada dessas coisas, mas que Ele vê a nossa atitude, ela se volta a nós mesmos. Somos nós que somos renovados quando nós nos penitenciamos, quando nós morremos para os nossos desejos, para as nossas vontades, como reparação dos nossos pecados. Então, nesse sentido, Acabe e a sua esposa Jezabel e a família de Acabe vão sofrer as consequências, porque Deus é justo e exige a reparação do mal. O Evangelho já nos pede que Jesus pede que a gente ame os nossos inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aliás, na lei, no livro da lei, não existe esse odiará os seus inimigos. Vocês não vão encontrar lá. A não ser naquelas flanges que os judeus usavam, onde eles colocavam trechos da lei, ali eles citam uma parte onde amarás o Senhor teu Deus e odiarás os filhos das trevas. Aqueles que servem as trevas, Mas aos inimigos não aparece essa expressão. Mas Jesus, a partir disso daí, vai fazer essa citação, Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Porque o povo judeu pensava assim: nós não odiamos os nossos irmãos, mas odiamos aqueles que não são nossos irmãos, que não fazem parte do povo, Eles tratam eles como inimigos também. Então Jesus ele vem quebrar essa mentalidade, esse modo de viver deles, para um modo mais supremo, ou mais divino, vamos dizer assim. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e fazei por aqueles que e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E por ele fazer o sol nascer sobre bons e maus, justos e injustos, não significa que ele concorda com a maldade e que ele aprove a maldade.
é porque Ele ama quem faz a maldade. Ele faz o bem para quem faz o mal. Isso no dia do juízo, gente, vai pesar bastante. Por isso, quando a gente fala que Deus nos ama, Ele nos ama porque nós somos bons, não porque Ele é bom. Mas que nós devemos tomar consciência desse amor que Ele tem por nós e não sermos mal, mas sermos bons, fazermos coisas boas, fazer como Ele faz, né? Querer bem aos outros, promover o bem para os outros. Mesmo que os outros façam mal, faça o bem para eles. Se estiver com fome, dá comida, se estiver com sede, dá bebida, se estiver em perigo de morte, salva a vida dele. Mesmo que ele seja, você tenha ele como seu inimigo, ou ele tenha você como inimigo dele. Fazer o bem. É isso que Jesus está dizendo, porque Deus faz sempre o bem e nunca o mal. E nesse sentido, porque se amais somente aqueles que vos amam, né, só entre os amiguinhos nossos aqui, que recompensa a gente tem? E os pecadores não fazem a mesma coisa, né? Os tramadores do mal, eles não são amigos um do outro? São. Então, que recompensa tem, né? Eles fazem isso também, e no entanto, né, são pecadores. Mas entre vós não deve ser assim. Se saudais somente aqui os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui eu volto de novo à questão da perfeição, porque muitos se entristecem porque olham para si e vê os seus defeitos, e vê as suas limitações, e dá aquela baixa autoestima muito grande. Eu não sou perfeito. Em vez de ficar com essa baixa autoestima, por que não reage de um modo diferente? O que é o perfeito? O perfeito é aquilo que no percurso foi bem feito. O bolo saiu perfeito porque eu segui a receita, usei os ingredientes certos, no momento certo, na hora certa, e o forno estava na temperatura certa e saiu o bolo perfeito. Assim, uma comida, quando a gente faz, segue toda a sequência dela e sai perfeito. A perfeição é o resultado de atos concretos de coisas boas, de buscar o que é bom, de fazer o que é bom, de fazer o que realmente deve ser feito. Aí sim eu chego à perfeição. Então, em vez de ficar triste, cabrunhado, né, porque você não é perfeito, eu também não sou perfeito, mas pense nas atitudes e nos gestos que te levam à perfeição. Se deixe ser moldado por Deus, se deixe ser trabalhado por Ele. Ele oferece a sua graça de graça. Por isso, cabe a cada um de nós também reagir com acolhimento e esforço pessoal. Que o Espírito Santo dê a nós a graça de cada dia mais sermos perfeitos e podermos colocar em prática aquilo que o Senhor deixou como filho e filha que escuta Ele, que obedece Ele e que caminha com Ele. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos, é o que o Salmo reza hoje. Somos pecadores, sim, mas Deus nos dá a graça do perdão e da salvação.